Eu sou o Pedro. Eu me chamo Fernando, seja bem-vindo ao canal FPL Esporte. No vídeo de hoje vamos falar das semifinais da UEFA Champions League, falar dos confrontos que vão ter, falar dos times que foram eliminados, times fortes caindo nas quartas. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos pro vídeo, puxa a vinheta. O primeiro jogo vai ser PSG e Bayern e o segundo jogo vai ser Atlético de Madrid e Arsenal. PSG e Bayern acontecerá no dia 28 desse mês, na terça-feira. Enquanto Atlético de Madrid e Arsenal será no outro dia, dia 29, jogo que acontecerá o primeiro na casa do Atlético de Madrid. PSG e Bayern acontecerá o jogo da ida no dia 28 desse mês, terça-feira. Já Atlético de Madrid e Arsenal será no dia 29, no outro dia, na quarta-feira. O que você está esperando sobre PSG e Bayern? Cara, PSG e Bayern vai ser um jogo muito bom, duas equipes fortes. PSG é o atual campeão da Champions League, o Bayern é um time que vem forte, eliminou o Real Madrid. Então eu espero um jogo muito disputado, um jogo muito bom, um jogo de muitos gols principalmente, porque são duas equipes com um ataque muito forte. O Dembélé, melhor do mundo no PSG, no Bayern de Munique tem o Harry Kane que está jogando muito, fazendo muitos gols. Eu espero um jogo muito movimentado. O Bayern de Munique tem dois desfalques importantes para o time nesse confronto contra o PSG, que são o Raut, por lesão, e o Cor, também por lesão. Agora vamos falar do confronto entre Atlético de Madrid e Arsenal. O Pedro vai falar para vocês do que ele espera, do que vai ser esse confronto entre Atlético de Madrid e Arsenal. Atlético de Madrid tem 0 Champions e Arsenal também. A melhor campanha do Atlético de Madrid foi em 3 final, que ele chegou na final de 1974, foi em 2014 e 2016. E o Arsenal foi a melhor campanha dele foi em 2006. E Fernando, o que você acha, né? O que você espera dessa partida entre Arsenal e Atlético de Madrid? Cara, dois times que não tem Champions, como você falou, duas equipes que estão fazendo uma ótima Champions League. O Atlético de Madrid, que eliminou o Barcelona em um jogaço. O próprio Arsenal, que vem conseguindo fazer boas Champions, ultimamente vem conseguindo melhorar o desempenho na Champions League. Ano passado eliminou o Real Madrid 3-0, 3-0 em casa, 2-1 fora de casa. Então é um time que vem melhorando na Champions. Para mim, o Arsenal é o favorito para passar. Mesmo o Atlético de Madrid eliminando o time do Barcelona no último jogo, eu acho que o Arsenal tem mais time e tem mais chance de passar. E eu acho que é um jogo de poucos gols, um jogo menos movimentado do que o Bayern de Munique e o PSG, porque são equipes muito mais acima da média do que o Atlético de Madrid e o Arsenal. Mas mesmo assim eu acho que o Arsenal passa por uma vantagem mínima ali de um gol, de 2 gols. Agora vamos falar sobre os desfalques entre a partida Arsenal e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid não tem muitos desfalques. O Arsenal já vem com desfalques grandes, que é o Rice, que já vem com lesão, jogando passando mal, e o Saka. Agora eu vou falar de quem, na minha opinião, vai passar nos dois confrontos, nas duas chaves, e para a final. Para mim, entre Bayern de Munique e PSG, vai passar o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique vem uma ascensão muito forte com Harry Kane, Michael Olise, jogadores de muito destaque, brigando para ser melhor do mundo. Então, acho que o Bayern de Munique passa, para mim, do confronto contra o PSG, que é um time forte também, mas não está no nível do Bayern de Munique nessa temporada. Agora, entre Atlético de Madrid e Arsenal, para mim passa o Arsenal, porque o Arsenal tem um time mais forte ofensivamente. O Atlético de Madrid eliminou o Barcelona, que era um dos favoritos a ser campeão, mas mesmo assim eu acho que o Arsenal passa. O Arsenal joga um futebol melhor do que o Atlético de Madrid, na minha opinião. E o confronto vai ser entre a Bayern de Munique e Arsenal nessa Champions League. Essa final acho que deve ser entre esses dois times aí. Dois times fortes. O Arsenal que não tem Champions League, um time que não tem muita tradição na competição, 0 Champions League, é um time bem pequeno quando não tem Champions League. Aí eu queria saber do Pedro agora, quem deve passar, se você concorda comigo nessa opinião de que passa o Bayern e o Arsenal. Eu quero saber se você concorda, se você muda algum time que vai passar aí. Pra mim, quem passa é o PSG, mesmo não tá na melhor condição Melhor agora, fase. Melhor fase de jogar agora, mas pra mim quem passa é ele, eu acho que eles passam mesmo. E pra mim, entre Arsenal E Atlético de Madrid? e Atlético de Madrid, quem passa é o Arsenal também. Arsenal vem muito forte, melhor que Atlético de Madrid, na minha opinião, igual o do Fernando. Pra mim, quem passa é o Arsenal também. Agora nós vamos falar do destaque de cada time, desses 4 times que estão nas semifinais. Vamos falar dos melhores jogadores de cada time atualmente. O jogador que mais vem destacando na equipe do PSG é claro que é o Dembélé.
melhor do mundo na temporada passada, e continua fazendo bons jogos, desempenhando bem. É um jogador muito importante para o esquema tático do PSG, pode jogar de centroavante, joga de ponta, então é um jogador muito importante que deve ser o destaque do PSG aí nesses últimos jogos, deve chamar a responsabilidade, como ele chamou na última Champions League. Agora eu quero que o Pedro fale agora do destaque para ele, na opinião dele, do Bayern de Munique, jogador que vai fazer a diferença nos jogos do Bayern de Munique nessa reta final da Champions League. Para mim, o jogador que pode fazer diferença, que eu acho que vai fazer diferença, é o Harry Kane. Mesmo não ganhando muitos títulos, não sendo um jogador de destaque de temporada, eu acho que ele pode fazer diferença sim em jogos importantes. Tipo, se ele passar para a final, o último gol vai ser dele, com certeza, porque o cara é brabo, o cara sabe jogar, tem técnica, tem condicionamento bom, condicionamento físico, aguenta 90 minutos inteiro. Para mim, ele vai fazer a diferença no Bayern. Agora quero que o Pedro fale sobre a equipe do Arsenal, jogadores que vai fazer a diferença nessa reta final. Quem pode fazer a diferença nesse jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid é o Gabriel Martinelli, que vem sendo um ponto esquerda muito bom, tem velocidade, é bruto, faz gol. Então quem pode fazer a diferença para mim nesse jogo é o Gabriel Martinelli. Agora vou falar do destaque do Atlético de Madrid, que pode fazer a diferença, na minha opinião. É o Julián Álvares, centroavante argentino que revelado no River Plate, tá fazendo muitos gols, decidindo jogos para a equipe do Atlético de Madrid. Já tem muitos gols na Champions League, jogador muito importante, decisivo, que para mim é um centroavante que não só de área como dribla. É um jogador que pode fazer também jogadas fora da área, fazendo o pivô, jogador muito técnico, com a bola no pé. Então, para mim, ele pode fazer a diferença nesses jogos do Atlético de Madrid na reta final da Champions League. E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo e quer ficar atento sobre o mundo dos esportes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais vídeos como este. E é isso. Valeu! Valeu!